A lesão de Rafael Borré coloca praticamente um alerta vermelho no departamento de futebol colorado. São 11 os desfalques por lesões, sejam musculares ou então por questões operatórias. O técnico Roger Machado tem poucas opções diante do Caxias. E agora, a semifinal e a possibilidade de um título gaúcho terão de vir a partir da superação do grupo montado para o estadual. Fred fala sobre voltar ao Brasil e dar prioridade ao internacional. Eu não caio nessa onda aí mais, porque eu já ouvi isso de um cara que está lá no Morumbi neste momento. Mas o dinheiro do seguro do estádio Beira-Rio, o Internacional recebe parte da bolada e começa a organizar suas finanças a partir da catástrofe histórica no Rio Grande do Sul. Mercado, é claro que a gente vai falar também. Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Inter tu vai encontrar aqui nos conteúdos do canal. Por isso que eu sempre te peço, te inscreve, vem fazer parte dos mais de 1.300 que já se inscreveram este mês agora de fevereiro, mês de aniversário do canal, inclusive, né? 3 anos de conteúdo aqui e eu fico muito feliz com a parceria de vocês. Assim como eu fico feliz com o like, com o compartilhamento, com os comentários que a gente troca aqui ao longo do dia, principalmente, né, com a galera que está chegando nova por aqui. Os corriqueiros também são sempre muito bem-vindos, sempre essa galera que convida mais colorados para a gente trocar uma ideia por aqui, beleza? Fica comigo até o final do vídeo porque a gente vai falar sobre essa lesão do Rafael Borré e algumas questões de bastidor que eu consegui apurar a respeito do colombiano. E assim, é um pouco mais do que uma simples lesão, tá? A ponto de o Internacional acreditar que ele pode não jogar mais o Campeonato Gaúcho. Não te esquece que kto.bet.br é a tua casa de apostas aqui no Brasil. Nossa galera tá lá, curtindo a KTO, aproveitando as melhores odds, o melhor sistema, totalmente seguro, regularizado junto ao governo federal. Aproveita, bota uns pila agora para brincar lá contra o Caxias e quem sabe a gente pega e vai depois tomar um Danone na conta da KTO. Vai lá, tem o link no comentário fixado, tem o link também na descrição do vídeo. Vem fazer parte de kto.bet.br porque cada jogo é único, um ambiente para maiores de 18 anos. Bom, gurizada, o seguinte, ontem o Wagner Martins em GZH deu a informação de que o Rafael Borré está fora da primeira partida semifinal do Campeonato Gaúcho. Tende, inclusive, a ficar fora também da partida de volta no próximo sábado, né? Esse sábado agora jogamos em Caxias, 4h30 da tarde, 16 horas e 30 minutos. No outro sábado jogamos em Porto Alegre, 21 horas e 30 minutos. O Rafael Borré tem um problema no posterior da coxa. Ele teve uma lesão contra um Monson, ele sentiu um desconforto, seguiu treinando e até que apontou a questão da ruptura, né? Da questão principalmente da lesão muscular. Ele se junta a outros 10 jogadores que já estão no departamento médico do Inter. E aí aqui a gente tem os titulares, por exemplo, o Rocher, com a tendinose no joelho, o Bruno Gomes, que fez o ligamento cruzado anterior e teve de fazer cirurgia. O Gabriel Mercado, também ligamento cruzado anterior, teve de fazer cirurgia. O Alan Patrick teve uma lesão numa ruptura parcial do ligamento do tornozelo. A gente tem o Bruno Tabata, que tem uma lesão muscular desde o início da temporada, que teve uma lesão, inclusive, recorrente e teve uma nova lesão também agora. O Wesley, muscular. Cleiton Sampaio, com uma questão de choque no músculo plantar do pé. O Gabriel Carvalho, que teve um problema lá na seleção, botou um pino no metatarso do pé. O Luiz Otávio
problema muscular, e o Luka Drummond, que é uma questão também de ligamento cruzado anterior do joelho. E aí aqui muita gente está perguntando, será que o Inter errou o planejamento de colocar essa galera no maior número de jogos possível para o campeonato estadual e acabou estourando todo mundo? Cara, eu não acho que não dá para a gente ser engenheiro de obra pronta. Mas existem coisas que davam daqui a pouco para ter dosado melhor. Isso não resta dúvida, né? Porque se tem tanta lesão muscular, me parece que faltou aquele bom e velho exame, né? O CK, que é a gotinha de sangue, ó, o cara tem condição de jogar X minutos. Então, tipo, principalmente no Monson ali, que estava pesado o campo e tal, daqui a pouco tinha que ter saído mais cedo. Enfim, não tem como saber agora. A questão principal, cara, é que é o seguinte, o Rafael, ele tem uma lesão grau 2. A lesão do Rafael Borré é uma lesão grau 2. E essa lesão é semelhante à do Wesley. É de 20 a 30 dias parado. Então, assim, é claro que o Rafael Borré ele tem um biotipo de regeneração melhor dentro dos jogadores, dentro do grupo colorado. Mas o que se fala é que ele teria de voltar para o Campeonato Gaúcho ainda por milagre, basicamente. Ou então, se tiver muita necessidade em um dos dois jogos da final. E aqui, por exemplo, jogamos o primeiro confronto diante do Juventude ou diante do Grêmio e temos um resultado negativo, precisamos da qualidade do Borré, talvez ele antecipe. Eu já vou dizer a mesma coisa que eu falei para o Alan Patrick. Não antecipa. Não antecipa a volta, porque a gente lembra de 2012 como o D'Alessandro teve dificuldades quando voltou lá para ganhar o Campeonato Gaúcho diante do Caxias. Maravilha, né? Maravilha. Maravilha. Ganhamos o Campeonato Gaúcho e tal, só que, no final das contas, né, a gente acabou prejudicando aquela temporada do D'Alessandro. Na verdade, não foi diante do Caxias, né? Mas, enfim. Tem uma questão também envolvendo o dinheiro do seguro que o Internacional tem do Beira-Rio. O estádio Beira-Rio ele passou por uma série de intempéries a partir, né, da enchente histórica que assolou o estado. O Inter chegou a cogitar a possibilidade de repente, ter que ir para a justiça para achar esse dinheiro, porque havia vários pormenores que tiveram de ser acertados, porque a apólice falava de algumas determinadas palavras ou termos que, obviamente, foi totalmente diferente em cima da enchente histórica que a gente teve. O Beira-Rio chegou a ficar com 80 centímetros, por exemplo, de água acima, né? E sem contar a questão embaixo ali, que fica, tem o campo, que é um pouco mais em cima, e um nível um pouquinho mais abaixo, vestiário, salas e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, tá? O Inter ficou 70 dias sem o estádio. O Inter teve 20 dias com o gramado submerso. A fila chegou na segunda, a água chegou na segunda fileira de arquibancadas, só para ter uma ideia. E aí, sem contar, né, que atingiu sala de imprensa, vestiário, museu, danos na subestação de energia, bomba de abastecimento. Cara, foi bem complicado. O Inter acaba voltando só na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois eles ainda rodam, né? Basicamente, são 11 jogos fora. 11 jogos fora. E a gente, deixa eu ver, só para pegar direitinho pela minha anotação aqui, ó. Aqui, 600 funcionários trabalharam na desinfecção, na detetização, na limpeza, nas reformas, nas trocas de equipamento, no replantio da grama de inverno e tudo mais. Enfim, o Inter vai ganhar na casa dos 30, 35 milhões, tá? 2/3 disso já foi repassado ou já foram repassados ao clube. Falta ainda algo na casa de 30%, porque daí tem a parte do tema de quitação. E aí uma questão mais técnica, tá? Não consegui confirmar bem com a galera do administrativo do clube, tá? Porque, óbvio, né, que tem questões de confidencialidade e aí as informações estão rodando bem difíceis, né, nesse sentido. Mas o que vale é
o custo operacional desses 30, 35 milhões é praticamente 100% na totalidade da volta, beleza? O Inter estuda fazer uma coletiva para colocar os números, para colocar o que foi feito e como foi recebido. Não só a grana, mas também em cima de todo o trâmite burocrático que foi com a seguradora, beleza? Cara, e o Fred, né? O Fred falou na Cazé TV sobre voltar ao Brasil, né? Ele que está com 31 anos, joga no Fenerbahçe, ele ia atender o Cazé TV antes do jogo pela Liga Europa. E tem um contrato até junho de 27 com os turcos, tá? E aí é o seguinte, né, cara? O Inter já quis esse jogador no meio do ano passado. Tinham 4 meias que o Inter tinha, eram os meias dos sonhos, que o Inter pudesse pelo menos pegar ele por empréstimo de uma temporada, e não conseguiu. Isso, claro, né, porque o Fenerbahçe tinha recém contratado o jogador e o jogador ainda era visto como uma grande estrela lá. Ele fala que ele daria opção para o Inter e para o Atlético Mineiro, com preferência para o Inter, por tudo que já viveu na base aqui. Ele que estourou com o Inter, né, em 2013, com o Dunga como técnico. Ele e o Moledo depois eles são vendidos e acaba o time do Dunga, basicamente, né? E aí o resto é história. Só que assim, gurizada, não é que eu não vou cair nessa, tá? Mas é que eu vou segurar um pouco a euforia, porque eu adoro o Fred. O Fred é um excelente jogador, é um cara absurdo no meio campo. Cresceu demais a partir do que jogou na Europa, tá? Só que eu vivi isso com o Oscar agora há pouco, né? O Oscar também dizendo que tinha preferência pelo Internacional. Chegou aqui no Brasil, o representante do Oscar ligou para o presidente Alessandro Barcelos dizendo que era 2 milhas por mês, mais uma Babilônia de luvas, que junto toda a operação daria 3 milhões de reais mês. Daí é uma barbada dizer que vai dar prioridade para o Inter, né? Então, sabendo da realidade financeira do clube, o Oscar sendo milionário para a 5ª geração. E eu nem vou levantar a questão, nem vou dizer que era um problema para ele a questão de dinheiro, ou que, beleza, cada um sabe de si, precisava de mais dinheiro, precisa de mais dinheiro. Mas se tu dá prioridade, tu não pode ser a tua prioridade em cima de 2 milhões, 3 milhões de reais. Tá? Então eu vou segurar um pouco a euforia, mas eu posso garantir para vocês que o Inter quis esse jogador no meio do ano passado. Em meio àqueles meias que eu dizia que o Inter queria, justamente para continuar ainda mais com a assertiva janela de reforços que teve no ano passado, né? Já reforços que não bateram nesse ano. Gravei sobre isso aqui, está aqui em cima. O Inter ainda indo atrás do Ilian Irala e do Willian como lateral direito, possivelmente ainda mais um zagueiro, muito remotamente, tá? Mas volante e lateral o Inter vai atrás, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de deixar aquele like e principalmente, né, compartilhar o conteúdo aqui, que a gente sempre vai trocar uma ideia ao longo de todo o dia aqui por causa do nosso Colorado. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.